Quando um casal se separa para constituir nova família, as vidas dos filhos sofrem mudanças com a chegada de novos elementos. Apesar de não serem filhos dos mesmos pais, os meios-irmãos, ou irmãos por afinidade, passam a viver debaixo do mesmo teto, têm os mesmos direitos e obrigações e partilham o pai ou a mãe. Aí, uma nova aventura começa e a coisa pode correr bem ou mal. Os meus próximos convidados conhecem bem esta realidade e, apesar de terem novos irmãos e irmãs, uns de sangue, outros por afinidade, não há ninguém que lhes tire o sorriso dos rostos. São as novas famílias e um sinal destes tempos. Ai, que família tão bonita que eu tenho aqui. Ora, então tenho aqui os manos Aguiar. São todos Aguiar? Não, são todos Aguiar. Portanto, todos crescidos têm que tratar por você. Olá, Gonçalo, como está? Passou bem? Está tudo bem, obrigado. Mas prefiro que me trate por tu. Por tu? Sim. Mas tu tens 20 anos. Tenho, mas não gosto. Não, pronto. Lá em casa como é que é? Por tu ou por você? É, por tu. Por tu. Toda a gente se trata por tu. Sim. Porque há pais que tratam os filhos por você. Mas eu, muito honestamente, também não me dá jeito nenhum. Os meus filhos tratam-me todos por tu. Bom, apresenta-me quem está ao teu lado. Quem é essa? A minha irmã Maria João e a minha irmã Mariana. Hesitaste? Não, hesitei não, dei ênfase. Um aplauso para este rapaz. Chega aqui e atira-me com ênfase. E porquê que enfatizaste? Enfatizei porque... pelo tema do programa, não é? São minhas irmãs, porque para mim não há distinção entre... No meu caso, não há distinção entre minhas irmãs e irmãs. Então vamos lá ver se a gente se entende. Elas são tuas irmãs, mas... vamos pôr as coisas como elas são, não vieram da mesma barriga. Não. Não, vieram de outro sítio. Exatamente. Portanto, tu és filho do pai ou da mãe delas? Do pai. Do pai. Portanto, vocês têm em comum o pai. Portanto, Exatamente. esta aí ao teu lado é a Maria João. Exatamente. E a outra é a minha. Olá. Então, Maria João, isto de ter um irmão que saiu do pai, mas não saiu da mãe, como é que é? É igual. É igual? É, porque é como o Gonçalo disse, nós tratamos todos como irmãos, não há meios irmãos, não... É, aliás, uma definição um bocadinho tola, não é? É. Como se uma pessoa fosse metade. Tu ias metade para um lado e ias metade para o outro. Não dá jeito. Ora, vocês, Maria João, conheceram-se com que idade? Ora bem, quando os meus pais separaram, eu tinha 7 anos, por isso Gonçalo nasceu um bocadinho depois, por isso eu tinha aproximadamente 10 anos quando o Gonçalo nasceu. Quando o Gonçalo nasceu. E a minha tinha? Tem que se passar Não sei, não faço ideia, não me lembro. Não sei. Era muito pequenina, provavelmente. Sim. Bom, então vou à Maria João, que é aquela que tem recordação do antes, não é? Exato. Nesta família. Oh, Maria João, como é que foi? Isso muito complicado, isto dos pais separarem-se e depois o pai arranja uma nova família e se calhar a mãe também outra, não é? O pai arranjou, a mãe não. A mãe ficou quietinha. Exato. E então, quando o pai diz, bom, agora vamos arranjar, vou ter uma nova namorada, vou-me casar, não sei se é o... Foi logo introduzido assim, como então, é como é óbvio, que foi, Maria João? Primeiro o pai saiu de casa e só depois é que E apareceu. sair de casa, como é que foi? É assim, lá em casa sempre fomos muito francos, muito diretos, e as coisas sempre foram faladas na realidade, como elas são. Por isso, eu não me recordo da separação em si, por isso deve ter sido demonstrado a nós como uma forma tão natural que não chocou à partida. Claro que nessa idade o divórcio não era uma coisa normal, não é? Como é óbvio. Mas não foi assim, claro que me recordo de ver ter que ir ter com o meu pai fora de casa, mas não... E depois, então agora passa aí à Mia. E depois a Mia também é crescida. A Mia afirma que a Mana Maria João foi de facto fundamental para ser o pivô disto tudo. É verdade ou não? Sim. Então. É porque ela é muito maternal e no fundo ela ensinou-nos a dar-nos entre nós. Quer dizer, ela incutiu-me, a mim e ao Gonçalo, logo à partida, que foi o primeiro irmão. Ai, a Maria João, olha quanto de mim para o Gonçalo. Ela mostrou-nos naturalmente que éramos irmãos, ponto. Portanto, não interessava muito bem de que barriga é que tinha vindo, que éramos irmãos. Portanto, nunca fez sentido a coisa do meio-irmão. Do meio-irmão. Mas Mia, lembra-se com certeza quando o pai disse, agora vou apresentar-vos a minha nova namorada, Sim. a minha nova mulher. Como é que isso foi? Sim. Sei lá, foi estranho. Eu era muito pequenina, foi estranho. Sim, muito estranho. Grande birra? Sim. É capaz, eu também não tenho muito bom feitio, mas acho que não fiz nenhuma birra, posso não ter levado logo a bem, porque também não percebia o que aquilo era novidade, não é? Maria João, como é que foi?
É assim, à partida é complicado, não é? Porque sempre que um pai se separa de uma mãe, nós temos sempre a ilusão que aquilo um dia mais tarde Aquilo vai volta. acontecer, volta tudo ao normal. Exatamente. Mas depois percebe-se que não. Mas não é? depois percebe-se que não. Não, e depois quando um belo dia nos dizem, eu estou a dizer exatamente o que vocês viveram, porque eu sou madrasta também, não é? E também produzi filhos com um pai que tinha uma filha de outro casamento. Portanto, eu sei exatamente o que vocês sentiram e sei dos estratagemas que nós nos corremos. Portanto, quer saber os vossos, a ver se isto bate tudo certo. Portanto, quando um dia vos anunciam, agora, vocês tratam como a vossa madrasta? Ana. Ana, pois, eu sou a Ju, ou a mãe drasta. E então, vos disseram então, vamos ter um bebê, que era isto. Ser melhor que encomenda. Como é que foi? Nós éramos pequeninas, para nós era, vem aí um boneco. Era, não sentiram muita ciúme, Não, porque... ficaram muito desorientadas a pensar as duas no quarto, o que é que vamos fazer ao tipo? Não. Acho que não, até nos foi permitido escolher o nome. O Gonçalo é Gonçalo. Isso é uma grande nós escolhemos. democracia. Isso é uma democracia iluminada lá em casa. Por acaso foi. Por acaso foi. Muito bem. Então, Gonçalo, conta-me lá. Tu sempre então sentiste aqui muito mimo destas duas? Sempre senti apoio total e, na realidade, no início era mais com a minha irmã João. Porquê? Porque a minha era uma chata? Não, porque... Era com a minha que tu andava, puxavas no cabelo? Não, era por acaso, não há... Era por acaso, não há uma razão, eu não encontro uma razão clara para isso, mas, por exemplo, eu ia passar imensos fins de semana à casa da minha irmã, às vezes a minha estava lá, outras vezes não. Esta formulação é muito engraçada. Eu podia passar fins de semana à casa da minha irmã, que era a casa dela já ou é a casa da mãe dela? Ainda era a casa da mãe. Exatamente. Portanto, tu ias para a casa da mãe dela. Exatamente. Com Portanto, 2 anos. A ex-mulher do teu pai dava-te mimo. Exatamente. Oh, tão boa senhora. E para ti não era esquisito? Não era esquisito. Acho que houve uma altura que era mais estranho, que ontem estávamos a falar disso. Porquê que era mais estranho? Conta lá. Porque houve uma história que me contaram ontem, que eu não faço a mínima ideia, não me lembro, mas era do género eu perguntar, havia uma fotografia em que aparecia o meu pai e a mãe das minhas irmãs. E eu perguntava onde é que estava o pai das minhas irmãs. Pois. E depois houve ali uma confusão. Portanto, tu não sabias situar aquelas pessoas todas naquilo que era o teu universo. Exatamente, houve ali, eu não me lembro disto, contaram-me. E, entretanto, depois sentaram-se comigo e explicaram-me melhor e eu lá entendi, mas que eu me lembro e isso nunca me afetou. Não ficaste traumatizado, não ficaste traumatizado. Sempre fui bem tratado. Sempre foste bem tratado. Não, mas eu acho uma graça, primeiro elas olham para ti com uma ternura, tu deves ter sido mesmo o brinquedo lá de casa, não é? Deves ter sido completamente. E depois, acho que a mãe das tuas irmãs foi fantástica, a vossa mãe foi maravilhosa. A minha mãe é fantástica. Então um aplauso para a mãe. Porque há madrastas... Minhas amigas, não é fácil ser madrasta. Imagino. Porque de repente temos ali uns pimpolhos no vosso... Então, onde é que vocês saíram? Então queremos um namorado e ele vem com bagagem? E estou ali umas coisas a olhar para... Portanto, fazer uma nova família é preciso, de facto, ser crescido. Aliás, vou já aqui agarrar à Dória. Olá, Dória, como está? Bom dia. Já nos visitou no outro dia sobre estas questões de novas famílias, não é? Mas eu estou a achar este trio aqui uma gracinha. Porque ele olha para elas completamente a pestanejar. E elas babam. Muito cúmplices. Bom dia. Então o que é que me quer dizer aqui sobre este caso e os outros em geral, que se calhar lá em casa estão a viver a mesma coisa? Bom dia. Há uma coisa muito interessante nesta família, se me permitirem dizer, que é como o tempo já passou, não é? Os laços já estão fortalecidos. Os laços de amor, de carinho. Realmente é uma família que já cresceu, já passou pelos medos e pelos receios iniciais que a Júlia estava a falar, depois do divórcio, da formação da nova família, quando existe a necessidade de se estabelecer o laço com os tais meios irmãos ou com irmãos que são só de coração, não é? Que são os filhos dos padrastos ou das madrastas, e isto tudo já passou nesta família, não é? Portanto, isto pode ser É alguém que se constipou. Desculpe. É a demonstração de um final feliz, que não é Isto final, é mas uma história feliz e que pode dar esperança a outros que agora estão a iniciar esta aventura, porque é de facto uma aventura criar laços
com madrastas, com padrastos, com enteados, É muito enteadas. engraçado, é nos jantares ou assim, um encontro de família, de várias famílias em que se pergunta, então como é que se chama? Ah, sou o Joaquim. Então é filho de quem? Da minha mãe. Então quem é a sua mãe? É aquela ali. Então e o seu pai onde é que está? Não está. Não está porquê? Porque é pai daquele que não veio e que não disse. E depois há uma altura que o melhor é desistir, não é? O melhor é desistir. Simplificar. É simplificar. Entretanto, vocês já têm mais um irmão, não é? Já. Então- É meu irmão, mesmo irmão, segundo a definição. Eu vou dizer assim. Por isso é filho do meu pai e da minha mãe. E o Diogo tem que idade? Tem 16 anos. Ah, então é na secção dos insuportáveis. Por acaso não. Por acaso é insuportável de menos. Ou seja, eu gostava que ele fosse mais insuportável. Ah, portanto, está na fase do eu estou calado porque não tenho nada para dizer ao mundo. É um bocado. Já está melhor. Já está melhor. E vocês, com o mais pequenino? Maria João? É como o Gonçalo diz, o Diogo é um miúdo muito calado, muito na dele, por assim dizer, e quando estamos todos juntos, não, é o E nosso... vocês estão muito juntos ou não? Vamos lá saber como é que vocês vivem esta vivência de... Agora imagino que a Maria João se calhar já tem casa, a Mia também, que são crescidos, não é? Gonçalo já é tio. Quem é que teve... Eu. Ai, também já produziu! Já. Ai, que bom! Parabéns! De quanto tempo? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Ai, já é tio! Já. Ai, que maravilha. Isto ainda é melhor é quando eles são todos da mesma idade, os primos e os filhos. Mas pronto. Muito bem. O Diogo, então, como é que é? Quem fala com quem? Por exemplo, há sempre alguém, normalmente é a mais velha, lá em casa pelo menos é assim, a minha enteada, a Sofia, é aquela que toma conta dos irmãos todos. Os irmãos, quando têm algum problema, primeiro vão à Sofia. É um bocado assim. É assim. Portanto, dá-se Gonçalo um agora jantar. já dividiu um bocado entre as duas, mas É. inicialmente... Portanto, tem que dar de jantar a esta gente toda. Não, às vezes dou e com todo o prazer. Não, mas eles não se penduram muito, não vão desarrumar a sua casa? Não. Não? Não. Ai, que gente tão bem educada. Portanto, e o Diogo, com quem é que é contigo? O Diogo fala pouco sobre a vida dele. Gosta de falar mais com o pai, se calhar, e com a mãe. Não, é muito tímido, digamos assim. E eu sempre fui o contrário. A partir de uma idade fui exatamente o contrário e recorri imenso à minha irmã João, inicialmente, muito mesmo. E depois, mais tarde, comecei a... Mas se tu estiveres assim, imagina, tu já conduzes. Não, ainda não. Já tens 20, já. Portanto, já conduzes. Portanto, espetas o carro esta noite. Penduras o carro num candeeiro. Liga às manas. Quem é que tu ligas? À tua mãe, ao teu pai ou às manas? Por acaso, quando isso aconteceu, liguei Já aconteceu! ao meu pai, por acaso. Foi? Mas o normal seria ligar às minhas irmãs, por acaso. Porquê? Porque normalmente quando eu estou assim meio numa situação complicada, ligo às minhas irmãs que é tipo a pedir opinião. Então, portanto, a Mia também já está agora na secção também dos crescidos, é? Portanto, passa aí, a Mia também é mais caladinha, a Mia. Não, Hã? eu até falo muito, mas eles devem ter mais para dizer. Mia, e com a sua madrasta, como é que é? Por acaso, inicialmente não foi muito fácil, eu não tenho um feitio muito fácil, eu não sou assim logo Já disse agradável mal de para si toda a própria, gente. não vale é a mal, pena. É verdade, eu não sou agradável à partida se não conhecer, primeiro analiso. E É das que estou a tirar as medidas, Sim, estou-te a ver. eu está bem. analisei, mas no fundo ela é mãe dos meus irmãos e isso é o mais importante para mim. Sim. E portanto damos todos super bem, isso é mesmo assim. Mas, É mas, verdade. portanto, vocês não chamam madrasta, não é? Não, é Vocês erradicaram, porque há famílias que fazem regras, que é, não há madrasta nem padrasto, Não. há o pai dos meus irmãos ou a mãe dos meus irmãos, ou a mulher do meu pai. Mas isso a mulher do meu pai também parece a falar, sei lá, de um adereço de ambilha. Mas pronto, mas vocês têm dessas coisas, tiveram assim situações, como é que eu ia dizer, constrangedoras. Qual é a relação? Ou não? Tiveram ou não? Já está a minha a passar o... Também não gosta de mim, ela também está-me a tirar as medidas, também não quer, está a analisar. Sim, às vezes, claro, é tua mãe, não. Eu adoro, já tive uma situação maravilhosa, não sei se já vos aconteceu, que é uma vez eu com a minha enteada, que é completamente diferente de mim, mas muito parecida com os irmãos, não é? Vocês não são parecidos fisicamente, mas a minha enteada e os meus filhos são todos iguais, mães diferentes, mas filhos iguais. E então, ela ao meu lado, olharam para uma para a outra e disseram, são tão parecidas. E eu e a Sofia perdemos-nos a rir completamente, porque nem remotamente somos parecidas. Já vos Mas aconteceu? a Ana tem o cabelo clarinho como eu, por isso é normal que as pessoas, até se tivermos as duas, possam eventualmente E vocês confundir. dizem que sim? Nós dizemos que não. Dizem que não. Eu e a Sofia, sim, parecidíssimas. Sim, a minha filha mais velha.
Portanto, vocês assumem que não há... Sim. Pronto, está bem, está certo, pronto, está bem. Bom, então, já saímos de casa ou ainda não? Não. Não, portanto, Estamos ainda... em casa. E porquê? É cedo? Porque... É confortável? É confortável. É confortável, acho que é isso. Estou numa situação, se calhar... Estou bem em casa com os Estás meus pais, com o meu irmão. É? E como é que és como tio? Como tio. Não... Eu gosto muito da Madalena, mas às vezes se calhar devia estar mais presente. Mia, isso foi aí uma manifestação de Não, censura. é que o Gonçalo e o Diogo moram em Miramar, nós moramos no Porto e no fundo... Ih, tão longe. Não, Bem, eu não é tô- muito tô- longe, bem. mas eu moro a 2 minutos da minha irmã, portanto passo a vida lá em casa. Para eles é complicado, ele tem a faculdade, etc. Portanto, entre a casa e a faculdade e o ginásio, que não dá para colocar de parte, a Nini também tem a escolinha dela, portanto é complicado conciliar. Sim, claro. Ele é desses. E a namorada. Tá bom. Muito bem, um aplauso então para esta família. Muito obrigada. Ora então, daqui a pouco vamos conhecer outra família. Eu estou aqui doidinha para ir ao Facebook, porque normalmente lá vêm sempre grandes comentários. Já devo ter aqui, provavelmente, muita gente interessada em comentar as meninas giras e o rapaz simpático que eu tenho aqui. Ai, tantos comentários já. Ai. Tu tens namorada? Tenho. E é sério? É sério. Ok, ainda bem. Eu tenho aqui um Pedro Albuquerque que muito gentilmente me mandou esta mensagem. Assim que é para ver o que é que são famílias, enfim, com alguma animação. Eu tenho 12 irmãos, de um pai e de 4 mães. Portanto, este rapaz disse, provavelmente a coisa baralha-se um bocadinho. Mas o pai também é um bocado mexido, não é? Muito bem. Ora então, já vos aplaudi. Outro aplauso.